sextos anos, tudo bem com vocês? Essa é a nossa 16ª aula de ciências e a gente tem que pegar a apostila volume 3, tá? E a gente vai começar a nossa aula falando da atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera são os gases, né? São a camada de gases que envolve a nossa Terra, tá? O nosso planeta Terra. E os gases, olha aqui, ó, tem 78% de gás nitrogênio, 21% de oxigênio e esse 1% aqui, ó, é o dióxido de carbono, o argônio, vapor de água e outros gases, tá? Por isso que é importante as plantas para a nossa sobrevivência. Porque nós temos muito pouco oxigênio na nossa atmosfera, tá? Então, por isso que elas são importantes, porque elas fazem a fotossíntese e ela devolve o oxigênio para nós, para a nossa sobrevivência, tá? E as camadas da atmosfera. Aqui, ó, é a Terra, certo? E as camadas da atmosfera é aqui, ó, é da Terra, do solo que a gente pisa para cima. Porque até agora nós estudamos o solo que a gente pisa, a gente estudou do solo para baixo da Terra, né? E agora a gente vai estudar da terra que a gente pisa, do solo, para cima. Então, foram divididas em camadas a atmosfera. Então, a gente vai ver agora essas camadas, tá? A nossa primeira camada é a troposfera, tá? Essa camada, ela começa no solo, tá? E ela tem até média 15 quilômetros de altitude. Então, da Terra, mais ou menos 15 quilômetros para cima, é a troposfera. É aqui na troposfera, ó, que ocorre a mudança de temperatura e é onde está a maior parte do ar. Nela se formam as nuvens, olha aqui, ó, os ventos, as chuvas, e as neves, e os raios e os furacões. E nela encontra-se os aviões, tá? E é nessa camada aqui, ó, que tem a maior parte do nosso ar, do gás oxigênio, da nossa atmosfera, tá bom? Depois da troposfera vem a estratosfera. A estratosfera, ela vai de 15 quilômetros, tá? Até mais ou menos 50 quilômetros de altitude. Aqui nessa camada aqui, ó, tá? É onde fica a camada de ozônio. Olha aqui a camada de ozônio aqui, ó. Tá? Ela está na estratosfera. Que a camada de ozônio é a que absorve parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, que podem provocar danos aos seres vivos. E nela a gente também encontra os balões, tá? Depois da estratosfera é a mesosfera. A mesosfera, ela vai de 50 quilômetros a 80 quilômetros de altitude. É nela, certo? Aqui, ó, é a região, né, a camada mais fria da atmosfera. Ela chega até a menos 100 graus Celsius. E nela que a gente encontra os cometas, tá? Depois da mesosfera vem a termosfera, viu? A termosfera é de 80 quilômetros a 50 quilômetros de altitude. A energia do Sol faz a temperatura nessa camada aumentar o ar. Ele é escasso e por isso absorve facilmente a radiação solar. A temperatura fica próxima a 100 graus Celsius, tornando assim a camada mais quente da atmosfera. Nela a gente encontra os foguetes, tá?
E aqui, ó, entre a mesosfera e a termosfera, a gente tem uma região aqui, ó, aonde é a ionosfera, nessa região aqui, ó, a ionosfera. Então, a ionosfera ela não é uma camada da atmosfera, e sim uma região que abrange as duas camadas, a mesosfera e a termosfera. Nessa região está carregada de eletricidade e por isso reflete as ondas de rádio. E por último, a gente tem a exosfera. A exosfera ela começa a cerca de 500 quilômetros acima da Terra e não tem limite. As partículas que compõem os gases da atmosfera vão ficando escasso, cada vez mais rarefeita. É composta por gás hélio e hidrogênio. Nela encontramos os satélites, né, e os telescópios espaciais. Qual que é a importância da camada de ozônio? Então, o ozônio, gente, ele é um dos gases que compõe a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 e 35 quilômetros de altitude, região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, nociva aos seres vivos. E as atividades desta aula está na apostila Somos, volume 3, página 15, atividades do 1 ao 4, tá? E com isso a gente terminou a nossa aula de hoje, tá? Tenham um bom dia ou uma boa tarde, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Fiquem em casa, evitem aglomerações, usem álcool gel. Se sair de casa, usem a máscara. Tchau, até a nossa próxima videoaula. Beijo para vocês.